Portanto, ele nasce em Lyon, 3 de outubro. Ele é descendente de antiga família lyonesa, católica, de nobres e antigas tradições. Seu pai, Jean-Baptiste Antoine Rivail, e sua mãe, Jeanne Louise Duhamel. No The Spiritist's Book, Anna Blackwell diz que a mãe de Rivail era uma mulher notavelmente bela, prendada, elegante, afável, a quem o filho devotava profundo afeto. Quem se interessar na hora do intervalo, nós temos aqui a versão do livro The Spirit's Book, da Anna Blackwell, se vocês quiserem visualizar, dá uma olhadinha no livro, ok? Ele está aqui. Nós vamos deixar aqui à disposição para que vocês visualizem melhor. Muito bem, a partir da sua infância, Rivail foi encaminhado pela sua própria mãe para o Instituto de Educação, dirigido por Johann Heinrich Pestalozzi. O Instituto de Pestalozzi, situado em Verdun, na Suíça, era um modelo de educação europeia, teve o seu trabalho enaltecido por nobres, por pensadores, por escritores, por filósofos, por poetas da época, como Fichte, Goethe e Dona Leopoldina da Áustria, futura esposa de Dom Pedro aqui no Brasil, e reuniu os mais notáveis professores e educadores de seu tempo. Quando nós consultamos os livros que contam a história do Instituto de Educação Pestalozziano, eles tecem comentários riquíssimos acerca de toda a educação completamente diferente da época, né? Pestalozzi era um pai para os seus alunos, não era somente um mestre ou um professor. A educação na época era um pouco rígida e Pestalozzi saiu desse padrão para encontrar a infância na sua necessidade maior, que era de carinho, de respeito ao seu tipo de comportamento infantil, né? Até o século XVIII, as crianças eram tratadas como adultos, né? Então, a partir de movimentos educacionais europeus, e principalmente dirigidos por Pestalozzi, o tratamento com a criança passou a ser totalmente diferente. Hoje, é muito interessante a gente dizer isso, porque a criança hoje é tratada como criança, mas na época não era, né? Era tratado como adulto. E Pestalozzi muda, portanto, esse quadro. Um dos seus biógrafos, Compayré, diz que não havia castigos nem recompensas. Pestalozzi não queria nem a emulação nem o medo. Só admitia a disciplina do dever, ou melhor, a da afeição e do amor. Ele tratava as crianças e os jovens com bondade, com compreensão nas admoestações. Os seus alunos diziam que, quando eram admoestados, Pestalozzi chegava perto deles, os abraçava e dizia, olha, não faça tal coisa, assim, assim. Então, com carinho, jamais com punições, como era padrão na época. Preparo físico, intelectual, moral, educação para a vida em sociedade, tudo isso era ministrado no Instituto Pestalozziano e Rivail fez parte desse processo. Talvez o seu espírito humanista, o seu espírito, sem dúvida nenhuma, que ele era um espírito mais elevado, então todas as suas potencialidades puderam aflorar de forma adequada, porque ele estava convivendo com Pestalozzi, né? No Instituto Pestalozziano ainda se ministrava um ensino heurístico. O que quer dizer isso? Conduzir o aluno a descobrir por si mesmo, através do seu esforço pessoal, as coisas que estão ao alcance da sua inteligência, ao invés de um ensino dogmático, catequético, ou seja, muitas vezes esse ensinamento ainda existe nas escolas atuais, não é? O professor se coloca num determinado patamar e, ao invés de chegar até o aluno e ver as suas necessidades e desenvolver as suas potencialidades latentes, não, é ministrar conhecimento e o aluno aprende se ele quiser, né? Talvez o que falte na nossa educação, nas nossas escolas, seja o conhecimento. Talvez não, o que falta nas nossas escolas é o conhecimento da reencarnação como uma lei biológica, porque se todos tivessem alicerçados neles próprios esse conhecimento importante, nós
saberíamos que nós somos herdeiros de nós mesmos, que nós trazemos conhecimentos em estado de latência e que afloram através do estímulo dado pelo mestre que está ali na frente, pelos incentivos que o professor e a escola possam ministrar para esse aluno, né? Aliás, quando a gente faz isso num curso, num grupo de estudo e pesquisa aqui no centro, a gente vê, as pessoas dizem assim, nossa, parece que eu já ouvi isso em algum lugar, não é? Então, já ouviu sim, né? Já ouviu sim, porque o preparo que nós temos lá no mundo espiritual é para que a gente chegue aqui na nova reencarnação preparados para os desafios que a vida vai nos apresentar. Portanto, o conhecimento espírita é quase como que despertado na convivência dentro de uma sala de aula de curso de doutrina espírita, ou até nos nossos grupos que nós temos aqui de filosofia espírita e o ver, visão espírita da religiosidade. Essas eram as disciplinas ministradas pelos professores mais notáveis da sua época e que estavam lá convivendo no Instituto de Educação Pestalozziano. Olha só, que interessante, né? Mineralogia, botânica, zoologia, anatomia comparada, história natural, todas essas disciplinas, línguas vivas, até línguas mortas, como o grego, o latim. O grego, essencial para o entendimento da filosofia, nos seus livros dos pensadores, filósofos antigos. O latim também, os pensadores do período latino. Portanto, esse conhecimento que era ministrado, ao mesmo tempo que era incentivado naquele processo heurístico que eu já mencionei, né? Então, os alunos eram incentivados a buscar, através desses toques, o conhecimento mais aprofundado de todas as disciplinas elencadas aqui. Parece as nossas escolas, né? Bom se fosse, né? Então, em 1815, portanto, Rivaio está em Verdun. Ele foi aluno, aplicado, né, dedicado, e, por conta disso, ele se torna colaborador do pai Pestalozzi. Pestalozzi era chamado de pai pelos seus alunos, e a esposa de Pestalozzi de mãe, né? Ele procurava incentivar o espírito de família entre educadores e educandos. E olha que coisa interessante, é isso o que Kardec, mais tarde, vai incentivar na relação entre os espíritas. Não é? Na Sociedade Espírita de Paris, ele incentivava a relação humana sob o ponto de vista da fraternidade, da confraternização constante que deveria existir dentro de um centro espírita, né? No caso, a Sociedade Espírita de Paris. E depois, um pouquinho mais para frente nos slides, quando nós formos conhecer o movimento espírita de sua época, nós vamos ver que as viagens que ele faz na França, na Bélgica e na Suíça, ele vai incentivar esse tipo de relação humana nos centros espíritas que ele visita, e que foram muitos, muitos. Nós vamos agora para um pequeno intervalo, mas já voltamos.